Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Eu vou ler os versos 2 e o 6. Isaías 9, 2 e 6. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. E aqui é sobre Jesus Cristo. O governo está sobre os seus ombros, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Aqui é Jesus Cristo. Quem gosta aqui do mês de dezembro, quem gosta do Natal, levanta a mão, gente. Eu acho incrível, sabe aquela atmosfera, o mês de dezembro, que negócio esquisito. Vamos dando glória aí, menino, vai dando glória aí. Que nada, que é o manto sagrado, rapaz. Quem gosta de dezembro? Quem gosta de dezembro, né? Eu acho assim incrível, acho que dezembro é aquele clima de Natal. Mas por favor, gente, eu não quero generalizar, eu não quero dizer que todas as pessoas daqui são assim. Mas é incrível quando a gente tem percebido, não sei se você concorda comigo, que quando a gente chega a Natal, cada vez está aumentando o número de pessoas que, ao invés de pararem sobre a mensagem principal, que a maior mensagem sobre Jesus é Natal. Concorda, gente? É sobre Jesus, Natal é sobre Jesus. Como tem crescido o número de pessoas que se preocupam muito mais na festa? Quando é que a gente vai fazer a festa? Qual vai ser o último dia da nossa... Como é que vai ser a nossa confraternização? Quem que a gente vai chamar na nossa confraternização? O que a gente vai comprar? Ei, chamou quem? Vai comprar o quê? Qual o vestido? Qual a roupa? Onde é que vai ser? O que a gente vai comer? Cada vez maior na comida, no presente, no amigo secreto. Como é que a gente vai fazer um amigo secreto? E as pessoas, gente, por favor, eu tenho, da minha, né? Eu não gosto de generalizar. Pode ser que você não seja essa pessoa, mas assim, me preocupa com a falta, né, essa mensagem maravilhosa que transformou a minha vida e a sua vida. Gente, Jesus Cristo é a história. A história é a ser antes de Jesus, a história é descer depois de Cristo. Na verdade, eu e você, mudou a minha vida. Eu e você, antes de Cristo, nós éramos uma pessoa, e depois de Cristo somos uma pessoa completamente diferente. Amém, gente? E quando a gente olha esse texto é um profeta que fala 600 anos antes. 600 anos antes de Cristo, anuncia Jesus, a maior mensagem, o maior evento da história, o povo que andava nas trevas, o povo que estava perdido. Deus, Ele mesmo se encarnou e mandou Jesus Cristo. E gente, o Natal é essa beleza, esse acontecimento. Lucas relata, Lucas capítulo 2, 10 e 11, diz assim: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Pasmem. Eu estava 2 semanas atrás, trabalhando na mensagem, e um dos nossos pastores relatou uma coisa interessante. Por isso que eu estou dizendo assim, me preocupa a gente perder a essência, o valor, a gente não ter noção dessa beleza dessa mensagem que no período de Natal. E ele relatando que recebeu um convite de uma empresa.
E essa empresa disse assim, olha, a gente quer trazer uma pessoa diferente para estar falando na nossa festa de confraternização de todos os funcionários. E a gente quer lhe convidar para você trazer uma palavra aqui na festa de confraternização. E isso a pessoa fazendo o convite. Mas ela diz assim, mas eu tenho uma observação para fazer. É que, como a gente é uma empresa de vários funcionários, várias religiões, então a palavra que você vai trazer na nossa festa de Natal não pode falar de Jesus. Não pode falar de religião, não pode centrar em Jesus. Não, gente, isso é brincadeira, cara. É brincadeira. Já pensou? Já pensou assim, não, a festa é dele, a festa é sobre ele, o dia a gente fala, a terra para comemorar, mas não pode falar de Jesus. Então, por isso que nós aqui vamos estar começando essa série. E a gente vai estar começando hoje na parte 1, porque a gente quer resgatar a mensagem do Natal. A gente quer resgatar a maior história que mudou a minha história e a sua vida, a maior mensagem. Nós queremos resgatar. E aí hoje a gente começa com a parte 1, Natal para todos. Diga comigo, gente, Natal para todos. Mas a gente quer falar hoje essa mensagem, a vinda de Jesus, essa mensagem poderosa. Quem são esses todos? Que mensagem realmente vai transformar todos? Quem são esses todos? Primeiro, todos, para todos os que ainda não o conhecem. Essa mensagem só vai ter poder se essa mensagem tocar pessoas que não conhecem Jesus, que ainda não conhecem Jesus. Mas eu quero usar aqui um texto da palavra de Deus e falar sobre o que tipo de conhecimento a gente precisa ter de Jesus que vai transformar a minha vida e a sua vida. João 3, de 1 a 7 diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Gente, se eu fosse você, eu prestava atenção nas palavras de Jesus. Ele diz assim, é necessário que você nasça de novo. Em outra tradução, diz assim, importa que você nasça de novo. Ok, Costa Neto? O que é que Natal tem a ver? O que é que a mensagem de Jesus? Qual é o poder dessa mensagem que você está dizendo assim, que eu preciso conhecer? A mensagem que vai transformar a sua vida é a mensagem quando você reconhecer, tiver Jesus Cristo na sua vida como Senhor e Salvador. E esse conhecimento de Jesus, ele acrescentar na sua vida. Acrescentar o quê? Hoje eu e você, nós somos criaturas de Deus, mas só aqueles que reconhecem Jesus passam pelo novo nascimento, então têm o direito de serem chamados filhos de Deus. Você não entendendo nada. Vou explicar. Por isso que eu usei esse texto. Porque essa pessoa que foi conversar com Jesus era uma pessoa importante. E quando a Bíblia fala importante, não é que ele fosse, Bruno, um empresário, ou um excelente profissional liberal.
A importância de Nicodemos é que ele era uma pessoa que ensinava as coisas de Deus, que ensinava a palavra de Deus, e ele conhecia Deus, mas ele não tinha a intimidade, o relacionamento com Deus. Conhecer e ter conhecimento. Gente, esse Natal vai ser algo transformador para a minha vida e para a sua vida, quando você parar, quando você decidir de apenas ter o conhecimento de Jesus e ter um relacionamento íntimo com Jesus, ao ponto de Ele transformar você filho de Deus. E só existe um caminho de eu e você a gente se tornar filho de Deus, quando essa transformação ser diferente do que todos nós passamos pelo nascimento natural. Só existe a possibilidade de eu e você, eu receber essa mensagem transformadora, quando eu e você experimentar um segundo tipo de nascimento, um nascimento espiritual. Um nascimento espiritual. E como é que isso acontece? Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 1. Nós vamos falar como é que eu realmente nasço de novo, como é que acontece o novo nascimento e o que é que isso transforma a minha vida. João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, eu vou ler do 10 ao 13, Aquele que é a palavra estava no mundo. Vocês estão comigo, gente? Todo mundo prestando atenção? Estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se eu me torno, eu não era. E aí, como é que isso acontece? 13, obrigado. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Gente, o Natal é para todos, principalmente para esse primeiro grupo, os que ainda não o conheceram. Mas pastor, me desculpe, eu conheço Jesus. Na verdade, eu sei até onde ele nasceu. Eu conheço Jesus, eu sei, inclusive o nome dos pais dele, Maria e José. Eu conheço Jesus. Eu sei quando é o ano que ele nasceu. Eu conheço Jesus. Eu sei até como ele nasceu numa estrebaria, num local assim que era de animais, tudo, foram lá. Eu conheço Jesus. Conhece? Da mesma forma que eu posso abrir a minha boca e dizer assim, eu conheço o Neymar. Eu sei onde ele joga, eu sei como é que ele joga, eu sei onde é que ele mora. Ei, gente, mas eu não tenho o número do Neymar, eu não converso todo dia com ele, eu não tenho o WhatsApp dele, eu não vou na casa dele, ele não vai na minha casa, ele não sabe nem quem eu sou. Eu sei quem ele é, mas ele não sabe quem eu sou. Tem muita gente que tem o conhecimento de Jesus, mas não tem relacionamento íntimo, não conhece. E gente, só existe uma possibilidade: quando eu e você, a gente se torna filho, e a conversa aqui é de algo, de uma experiência espiritual, de uma experiência que não é voltar de novo ao ventre, mas de uma experiência espiritual. E quando a gente tem essa experiência, e aí ele diz de forma clara, aos que o receberam, aos que creram, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. Se tornarem filho de Deus. A experiência do novo nascimento. E Jesus diz assim, olha, você só vai experimentar o reino de Deus, você só vai ver o reino de Deus, você só vai ver Deus se manifestar quando você
sair da condição não apenas de criatura de Deus, mas filho de Deus. Hoje, você tem uma grande oportunidade de fazer com que esse Natal deixe de ser apenas uma festa, do que esse Natal deixe de ser apenas um feriado. Você tem uma grande oportunidade desse Natal, hoje aqui, Jesus Cristo, não apenas ser o Jesus da história, mas o Jesus da sua vida, de fazer com que você possa ter os seus pecados perdoados, e o Espírito Santo entrar na sua vida. E o que acontece quando nós nos tornamos filhos de Deus? Nós começamos a conhecer quem Deus é. Gente, é impressionante. Eu tenho absoluta certeza de vou contar algumas experiências que você que teve a experiência do novo nascimento aconteceu com você. Antes de conhecer Jesus, antes de conhecer Deus, você lia a Bíblia, não entendia nada. Você passava, não entendia nada. Você não entendia nada. A partir do momento que você teve a experiência com o Espírito Santo, você teve um novo nascimento, você começa a ler a Bíblia e diz assim: uau! Uau! Meu Deus! Meu Deus! Por quê? Porque você recebe o Espírito dele. E quando o Espírito de Deus entra na sua vida, você começa a conhecer as coisas do reino de Deus, gente. Quem é filho de Deus? Deixa eu contar uma outra experiência que acontece quando nos tornamos filhos de Deus. Nós passamos a ser transformados. A gente fazia antes coisa que você, não, isso aqui é tolice, mas quando você se torna filho de Deus, você diz assim: não, isso aqui não agrada a Deus. Você começa a dizer o seguinte, ter um pensamento diferente. Antes de conhecer Jesus, antes, só como criatura de Deus, você não tinha a perspectiva de Deus, a mentalidade de um filho de Deus. E aí você, hoje, família, você vê de uma forma diferente. E gente, propósito de vida, antes de ser filho de Deus, qual era o seu propósito de vida? Quando você começa a ser filho de Deus, se tornar, a sua missão de vida é diferente, o seu propósito de vida é diferente. Você continua sendo médico, você continua sendo empresário, você continua sendo professor, você continua sendo jogador, você continua sendo, mas a missão é diferente. Deus entra, a perspectiva é diferente, o propósito é diferente. Antes você tinha uma visão de dinheiro, antes você tinha uma visão de você mesmo, antes você tinha uma visão das coisas, quando Deus entra na sua vida, quando você passa a ser filho de Deus, gente, tudo entra no equilíbrio. Família passa a ser no lugar dela, dinheiro passa a estar no lugar dele, saúde, prazer pode, as coisas começam a entrar em equilíbrio. Por quê? Porque filho de Deus experimenta algo, é um nascimento espiritual, é um nascimento que não acontece na nossa força, não é algo natural, é sobrenatural. Natal vai se tornar para você um momento histórico. E hoje é o dia de você dizer assim: eu quero Jesus na minha vida, eu aceito Jesus na minha vida, eu creio, pastor, e eu quero que Ele perdoe os meus pecados e me transforme em um filho de Deus. Me transforme em um filho de Deus. Natal é para todos. Para você que hoje, que ainda não o conhece, pastor, agora eu compreendo. E gente, e se tornar e aceitar e confessar Jesus não é ser membro de uma igreja, não é mudar de religião A para religião B, não é sobre isso. É sobre ter a experiência do novo nascimento. 2, o Natal é para todos, que ainda não, primeiro, para os que ainda não o conhecem, mas também o Natal é para todos para todos que já o conheceram. Um dia conheceram Jesus, um dia teve a experiência com Jesus. E aí eu quero contar uma história dita por Lucas. Livro de Lucas 15, 11 a 13. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Gente,
Nós queremos resgatar a mensagem poderosa do Natal, não apenas, para você que ainda não o conhece como Salvador, como Senhor, mas também para você que um dia conheceu. E aí nós estamos falando da história do filho pródigo. Quem sabe esse Natal seja o momento de você voltar para casa. O momento de você voltar a ter relacionamento com Deus. O momento de você voltar a ter realmente, cair em si e dizer assim, cara, meus melhores dias foram dias que eu estive na presença de Deus. Meus melhores dias foram aqueles dias onde eu sempre que ia tomar uma decisão, eu consultava Jesus. Todos os meus melhores dias, as minhas melhores decisões aconteceram sempre que eu ia tomar ou alguma coisa, eu me alimentava da palavra de Deus. Sabe o que aconteceu com a história que Jesus Cristo fala? E você conhece a história do filho pródigo. Essa pessoa vivia na casa, desfrutava da casa, da companhia do pai, da mãe, dos irmãos, tinha uma vida, e um dia ele chega assim, sabe de uma coisa, eu quero uma outra vida. Eu vou aproveitar a vida, eu vou desfrutar da vida. E ele pega lá o dinheiro, pega a herança dele e começa a desfrutar da vida. Interessante, né, gente? Interessante. O que acontece com essas pessoas, né? E ele começa a desfrutar da vida, ele começa realmente poxa vida, eu tomei a melhor decisão da minha vida. E começa a desfrutar, E aí, poxa vida, que coisa, eu não sabia que tinha isso aqui. Mas ele começa a perceber que quanto mais ausente da presença do Pai, quanto mais ausente da casa do Pai, quanto mais ausente do ambiente do Pai, ele começa a entrar em coisas piores, começa a gastar, começa a estragar. Não apenas ele desperdiça o recurso, desperdiça dinheiro, mas ele desperdiça a vida. Desperdiça a vida, gente. Ei, tem algo que só Jesus Cristo é capaz de fazer. Só Jesus é capaz de fazer. Ei, sabe o que ele fez? Ele admitiu que os melhores momentos dele era quando vivia na casa do Pai. E aí a gente sabe o final dessa história. Ele se arrepende e volta, e a notícia boa contada por Jesus é que quando ele está próximo a chegar na sua casa, o Pai o recebe com muita alegria. Quem sabe você está longe dos caminhos do Senhor. E se tem uma frase que a gente usa na igreja, não é apenas uma frase, porque a gente acredita. Eu não sei você, gente, mas eu só dou certo com Jesus. Gente, não tem jeito. A gente só dá certo com... Quem concorda comigo? A gente só dá certo com Jesus. A gente só dá certo com Jesus, gente. E perto dele a gente é mais sábio, perto dele a gente é mais prudente, perto dele a gente começa a ver a vida de uma forma diferente. Próximo dele a gente passa a ter sentido a vida, começa a se afastar, começa a pensar besteira, começa a agir de forma irresponsável, começa a desperdiçar a vida. Começa a desperdiçar a vida. E gente, como é bom a gente estar nos caminhos do Senhor. E como é bom a gente estar na casa do Senhor. Salmo 92 diz que plantado na casa do Senhor, a gente floresce e a gente cresce. A gente floresce. Gente, eu sei que tem pessoas aqui também que têm essa mesma experiência. Assim, eu e a Neném, a gente nós nascemos dentro de igreja. Nascemos dentro de igreja. Quando eu na minha memória, quando eu volto até onde a minha memória dá, como criança, eu estou dentro de igreja. E se tem algo que eu agradeço meus pais, foi terem me criado dentro de uma igreja. Graças a Deus, gente. O relacionamento com Deus é importante, o relacionamento com pessoas é importante. Ei, gente, estar numa igreja é muito importante. E essa história se repete
com tanta gente. A pessoa é muito feliz, vem para a igreja, tal, aí começa a deixar de vir para a igreja. A primeira coisa que acontece, começa a deixar, assim, eu vou para o culto das 9. Não, eu vou para o das 11. Não, eu vou almoçar e depois eu vou tirar uma soneca e vou para o das 4. Aí depois eu vou para 18. Aí diz assim, rapaz, eu vou assistir online. Glória a Deus pelos que estão assistindo online. Mas aí começa no outro domingo e diz assim, pai, eu não vou não. Aí daqui a pouquinho não vai não. Aí daqui a pouco, capítulo 2, deixa de ler a Bíblia. Não vai para a igreja. Capítulo 1. Capítulo 2, começa o quê? A não ler mais a Bíblia. Capítulo 3, deixa de orar. Capítulo 4, tem que botar uma culpa, né? Começa a criticar. Eu não vou porque não sei o quê. Capítulo 5, eu tenho a minha igreja sou eu. O meu pastor sou eu. Eu estou no qual capítulo? 6. Aí começa a pensar e fazer coisa que não devia. O 8. Vocês estão... Enfim, gente, sabe como é que termina essa série? Essa pessoa está fria, longe de Deus, triste, porque a gente só tem vida perto de quem dá vida, e o nome é Jesus Cristo. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer o seguinte: está triste, vem para a igreja. Está alegre, vem para a igreja. Está com dinheiro, vem para a igreja. Está sem dinheiro, vem para a igreja. Está namorando, vem para a igreja. Levou um fora, vem para a igreja. Meu irmão, não deixa de vir. Quem sabe o Natal hoje, a mensagem para ti hoje é tempo de voltar a ter relacionamento com Deus. É tempo de você voltar a casa. É tempo de você voltar a ter intimidade com Deus. É tempo de você ter relacionamento com Deus. Quem sabe hoje o Natal, esse mês para a sua vida vai mudar toda a tua história. Porque você sabe, eu tenho um recado de Deus para a tua vida. Você só dá certo com Jesus. Só dá certo com Jesus. É para todos os que ainda não o conheceram. Ainda são só criaturas e precisam se tornar filhos. Natal é para todos. Todos que já o conheceram, mas se afastaram, deixaram. É dia de você voltar. E o Natal é para todos que o conhecem. Todos que o conhecem. Oséias capítulo 6, verso 3. Oséias 6, um profeta. Ele diz o seguinte, deixa eu ler essas duas frases, essas duas linhas de 6:3. Estão comigo, gente? Pessoal lá de trás, tudo bem? Vamos lá, diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, vamos lá todo mundo? Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Se você pegar no original, a palavra conhecer, ele denota continuidade. Não é um momento estático, parado, que acontece, pá. Não, o texto diz assim: conheçamos, ou seja, venhamos sempre conhecer o Senhor. E eu amo o profeta, ele diz assim:
mas esforce para que isso nunca pare. Conheça e se esforce em conhecer. O Natal é para você que hoje diz assim: pastor, graças a Deus que um dia Jesus mudou a minha vida, graças a Deus que eu tenho estou firme na igreja, graças a Deus que eu tenho vivido momentos maravilhosos, graças a Deus que esse ano foi um ano maravilhoso, Pai. Graças a Deus que eu estou comemorando mais um ano que eu estou vivendo com Deus, graças a Deus. Ei, o Natal é para que você não pare. Não pare. Não pare aí. Natal é para chamar a atenção de você, dizer assim: ei, todo dia. É todo dia. Gente, eu tenho um título de pastor. Eu e a Nenê, nós acumulamos, né, a função de nós pastores sênios na CC Videira, mas acumulamos pastores aqui do Campo Sul. Nós temos título de pastor. Mas não sei se é novidade para você. Todo dia eu oro. Todo dia eu leio a Bíblia. E hoje eu li a Bíblia, não foi para pregar. Hoje eu li a Bíblia porque eu tenho o que, gente? Eu tenho um plano de leitura individual. A Neném tem um plano de leitura dela. Porque a minha salvação é individual. Individual. E qual é a proposta aqui? A proposta de você conhecer Deus do ouvir e ver. E parar de ter um relacionamento de ouvir falar. Numa estação, na vida de João Batista, Mateus registra no capítulo 11, que João Batista batizou Jesus, ouviu uma voz do próprio Deus, viu o Espírito Santo descer sobre a vida de Jesus. Um dia, uma estação na vida de João Batista, ele chega e diz assim: estando João no cárcere, e tendo ouvido falar de Jesus, mandou os seus discípulos perguntarem: és tu o Cristo, ou devemos esperar outro? Depois você vai ver o texto, Mateus 11, a partir do versículo 3. Tendo ouvido falar. O que aconteceu numa estação na vida de João Batista, que ele começa a duvidar de coisas que ele tinha convicção? Quando ele passa a ter um relacionamento de ouvir falar. Ei, gente, o Natal seja um momento para lembrar você que relacionar-se com Jesus, de ouvir falar, é um relacionamento da experiência do outro, da experiência do que o outro fala, da experiência do que o outro diz. Eu convido você a ter um relacionamento cada vez maior de ouvir e ver. Se o ouvir falar é a experiência do outro, do que o outro diz, do que o outro fala, a experiência do ouvir e ver é um relacionamento pessoal. Pessoal. Muda completamente a vida de Jó, quando ele chega à seguinte conclusão. Jó 42:2 diz lá: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Livro de João, 1 João capítulo 1, acho lindo, João dizendo o seguinte: nós falamos do que vimos e ouvimos, por isso nós anunciamos. Olha a autoridade de João anunciar Jesus. Assim, sabe por que nós anunciamos Jesus? Porque nós falamos daquilo que ouvimos e daquilo que vimos. Ouvimos e vimos, por isso que tem autoridade. Ah, meu irmão, quando o seu relacionamento com Deus for de um relacionamento, eu escuto do próprio Deus, eu vejo Deus na minha vida. Obrigado pelas mães, pelos pais, pelos amigos, pelas as esposas, pelos colegas, pelos pastores, pelos líderes. A gente pode inspirar,
Mas sabe qual é a minha função hoje aqui? Não é apenas inspirar você a viver aquilo que eu estou falando, é você decidir. Sabe de uma coisa? Se o pastor Costa Neto tem experiência com Deus, eu posso ter também. O mesmo Espírito que está nele está na minha vida. O mesmo amor que Deus tem por ele, tem por mim também. É a mesma Bíblia que ele tem, eu também tenho. Sabe de uma coisa? Eu vou decidir conhecer Deus diariamente. E eu vou me esforçar a conhecer Jesus. A propósito, diga comigo, esforçar. Vamos lá, gente, esforçar. A gente precisa se esforçar, gente. Vamos supor, amanhã você acorda, aí amanhã você acorda e diz assim: sabe uma coisa? Não estou com vontade de trabalhar hoje. Eu não vou trabalhar, eu vou para a praia. Aí terça-feira você acorda, eu estou com aquele mesmo sentimento, eu não estou com vontade de trabalhar, eu não vou trabalhar hoje, não vou para a praia. Aí chega aquela conta para você e diz assim: eu não estou sentindo pagar. Sinto não, sabe da coisa? Eu gosto de fazer as coisas com alegria, eu só faço as coisas apaixonado, tudo que eu faço é com paixão, eu não estou com essa paixão toda de pagar essa conta. Gente, brincadeira à parte, às vezes tem pessoas que levam a vida espiritual do mesmo jeito. Mas eu não estou com pingo disso, eu não estou com um saco de ler a Bíblia hoje. Vai morrer. Assim, eu acordei hoje, sabe, aquele negócio assim, estou com vontade de orar, de jeito nenhum. Ah, meu irmão, vou te dizer uma coisa, seu pastor falando, deixa eu dizer uma coisa para você. Meu irmão, tem comida que a gente come, não é porque quer não. Tem comida que a gente come, tem remédio que a gente toma, não é porque sente não. Tem coisa na nossa vida que a gente faz, meu irmão, não é porque a gente quer não, é porque a gente tem que fazer. Ah, querido, eu oro para que essa palavra entre na sua vida e você conheça Deus. E você diz assim: sabe de uma coisa? Eu cheguei até aqui, mas 2020 vai ser melhor, porque eu vou me esforçar de ler a palavra. Amanhã eu vou me esforçar a orar mais, eu vou me esforçar a buscar Deus, eu vou me esforçar a conhecer a Deus, eu vou, porque eu quero, pastor, ver Deus na minha vida, eu quero ouvir Deus na minha vida, eu quero ver transformação de Deus na minha vida. Você nem sabe, mas Deus vai continuar. Deus sempre, nunca parou. Ah, meu irmão, busca a Deus, porque Deus está operando na sua vida. Você não está sentindo, Deus está falando. Você não está sentindo, Deus está tratando. Você não está sentindo, Deus está operando. Você não está sentindo, Deus está fazendo.